Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu diria que é um vídeo muito especial para mim, porque é um vídeo onde eu quero falar um pouco da biografia de um autor que foi fundamental para o meu ateísmo, que é este pensador aqui, Bertrand Russell. Este livro aqui que eu tenho em mãos é Porque Não Sou Cristão. Então, Bertrand Russell ele é uma figura incontornável na história do ateísmo do século XX. Então, quando se fala em ateísmo e se pensa em nomes representativos da história do ateísmo, o Bertrand Russell é figurinha carimbada. Então, é sobre ele que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, né? Já pedindo para vocês que ainda não são inscritos no canal para se inscreverem, a inscrição é gratuita. E também tem o botão de inscrever-se aqui abaixo do vídeo, curtir, compartilhar, comentar, que essas ações ajudam a fazer com que esse conteúdo ele possa então ter um maior alcance. Bom, Bertrand Russell, vamos às questões mais biográficas. Então, o Bertrand Russell, ele nasceu em uma família aristocrática inglesa no ano de 1872. A sua infância foi marcada pela morte, né? Ele perdeu os pais quando ainda era muito novo, né? Não tinha nem 10 anos, e acabou sendo criado por sua avó, né? E teve a sua formação intelectual na Universidade de Cambridge. Né? O Bertrand Russell ele é considerado um dos principais nomes ou um dos pais da filosofia analítica inglesa no início do século XX. E a partir da década de 1920, o Bertrand Russell ele começa a ampliar seu horizonte de preocupações na questão dos temas, porque ali entre o final do século XIX, né, o final da década de 1890 até o final da Primeira Guerra Mundial, o Bertrand Russell ele tinha uma produção filosófica muito mais de índole acadêmica, algo muito mais focado, né, em termos de produção de conhecimento filosófico, muito mais focado nos debates internos dentro da universidade. A partir da década de 1920, o Bertrand Russell ainda mantém seus interesses pela filosofia, mas ele acaba adquirindo um papel muito mais de divulgador do conhecimento filosófico para um público mais amplo, além dele começar também a escrever sobre assuntos que não eram rigorosamente filosóficos. Então ele vai escrever sobre direitos das mulheres, que é uma coisa, uma pauta antiga na biografia dele. Ele também vai escrever sobre pacifismo, vai escrever sobre a questão da religião, sobre política, sobre educação, enfim, serão vários os temas que ele vai abordar nos seus escritos. Na questão do ativismo, né, então o Bertrand Russell ele se caracterizou numa luta pelo sufrágio feminino. Isso aí poderia se dizer que é uma herança até ele dá continuidade a uma luta dos pais, porque tanto o pai dele quanto a mãe dele no século XIX eles tinham um engajamento na luta pelos direitos das mulheres. O sufrágio feminino tinha destaque nessa luta, e os pais dele também militavam pelo controle da natalidade, que era visto como um tema tabu no século XIX. Então o Bertrand Russell ele vai desde jovem, né, ter um comprometimento na luta pelo sufrágio feminino. Inclusive no início do século XX ele vai se candidatar a um cargo político, né, em eleições, e vai trazer como sua bandeira o sufrágio feminino. Ele acaba não tendo êxito, depois ele não segue tentativa de carreira política. O sufrágio feminino na Inglaterra vai acontecer apenas ao final da Primeira Guerra Mundial. Tá? Um outro tema que o Bertrand Russell vai defender ao longo dos seus textos e das suas manifestações públicas é a liberdade sexual. Então, na verdade, o Bertrand Russell ele tem uma posição, vamos dizer,
de combate aos princípios moralistas da era vitoriana. Ele nasce numa Inglaterra vitoriana, onde a moralidade, uma moralidade conservadora, era muito forte e eu diria até opressiva. Então Bertrand Russell ele se rebela contra isso, e um dos temas onde vai aparecer essa rebelião é através da questão da liberdade sexual. Imagine, lá no início do século XX, ele fala que as pessoas, tanto homens quanto mulheres, teriam o direito de ter relações entre si, enfim, sem a necessidade de serem casados para isso, né? De poderem viver essas experiências para saber se realmente seria a partir dessas experiências que elas gostariam então de ter um envolvimento mais sério. Claro que isso causava um escândalo para a sociedade da época, ainda mais para uma pessoa como ele, que vinha de uma aristocracia e se esperava da aristocracia inglesa que fosse uma espécie de um guardião da moralidade. Então Bertrand Russell destoa muito disso. O Bertrand Russell também ele defendia o divórcio, e também ele era um defensor do direito dos homossexuais. Então ele também trazia essa pauta nos seus discursos. O Bertrand Russell também, na questão do ativismo, ele foi um pacifista ao longo da vida, né? Com raras ocasiões onde ele acabou colocando esse pacifismo de lado. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ele considerou o nazismo algo tão perigoso que a guerra para ele acabou sendo justificável em decorrência dessa ameaça. Mas, de um modo geral, o Bertrand Russell ele militava pelo pacifismo. Inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, ele acabou sendo preso, né? Passou uma temporada na prisão por se opor à guerra, e em 1961, com 89 anos, o Bertrand Russell foi preso novamente, né, por se opor às armas nucleares, né, por se engajar no ativismo de combate à proliferação de armas nucleares, né, o que causou uma grande comoção na época e acabou trazendo os holofotes para ele. Então, o Bertrand Russell, em termos políticos, poderia-se dizer que ele é de uma tradição política liberal, ainda que na sua autobiografia ele se autodenomine como liberal, socialista e pacifista em momentos variados da vida. Mas talvez a questão de uma tradição política liberal, de índole iluminista, uma característica do século XIX, tenha sido um tom mais forte no pensamento dele neste aspecto. Ele também ganhou o Prêmio Nobel da Literatura no ano de 1950 e acabou falecendo em 1970, né, com quase 100 anos. A questão do ateísmo, né, que é o terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Então, o Bertrand Russell ele é filho de um casal que tinha o ceticismo, né, e o ateísmo como uma característica, né, só que infelizmente os pais dele acabaram falecendo muito quando ele era muito novo, ainda criança. Então ele não sofreu essa influência direta dos pais para o desenvolvimento do seu ateísmo. Ele acabou sendo criado, como eu falei, pela avó, e a avó dele era muito religiosa. Só que uma religião que tem um dado interessante. Era a visão religiosa da avó do Bertrand Russell era muito focada nas questões morais, ou seja, a religião ditava as normas morais, e ele foi criado num regime muito severo em relação a isso. Mas a religião não ditava o desenvolvimento do pensamento racional e do pensamento científico. Para a avó do Bertrand Russell, a religião dizia respeito a assuntos morais e não a assuntos científicos. Então havia essa separação. Então, por um lado, havia uma certa liberdade para o Bertrand Russell. E ele conta na sua autobiografia que ele acaba se tornando ateu ainda na adolescência. Tá? Então ele vai
se tornar ateu a partir de leituras e de reflexões que ele vai fazendo. E no final da década de 1890, quando ele está na Universidade de Cambridge, ele vai pensar a questão da religião em termos filosóficos e vai pensar a sua descrença religiosa em termos filosóficos. E esse processo de reflexão vai acabar tendo como resultado, né, um dos resultados, o desenvolvimento então da filosofia analítica no trabalho dele. A partir da década de 1920, a ênfase, né, a relação do Bertrand Russell com o tema da religião vai começar a sofrer algumas mudanças, porque ele não vai mais abordar a religião única e exclusivamente sob as lentes da crítica filosófica. Ele vai começar a ressaltar cada vez mais que a religião é um fenômeno social que tem um impacto social. Então ele vai começar através das suas palestras, das suas manifestações públicas, dos seus textos, a se opor ao impacto social que a religião tinha nas relações humanas, e vai denunciar isso. Tá? Então, o texto seminal do Bertrand Russell em relação a essa crítica vai ser este aqui, tá? Porque não sou cristão. Na verdade, esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é uma coletânea de textos do Bertrand Russell, e um desses textos é Porque não sou cristão. Esse texto, Porque não sou cristão, ele é de 1927, então onde ele vai expor, né, os motivos, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista moral, de por que ele não é cristão, e também vai fazer uma denúncia ao cristianismo. Quando ele fala de religião, também é preciso pontuar, o Bertrand Russell ele está muito focado, né, o seu horizonte está muito impregnado da matriz cristã e, de modo particular, do anglicanismo, né, da Inglaterra, que era o que predominava então dentro do contexto no qual ele havia nascido e crescido. Então o Bertrand Russell ele também se declarava que em termos assim de manifestação pública ele era um ateu, e em termos filosóficos ele tinha um posicionamento mais agnóstico, ou seja, a ideia de existir um Deus ontologicamente, ele colocava um ponto de interrogação. Tá? Mas em termos práticos, pensando o papel da religião e o papel da ideia, o papel social da ideia de Deus, o Bertrand Russell dizia que ele era um ateu, ele não acreditava, principalmente nessa ideia de um Deus, de um Deus personalizado, né, que tem características humanas. Então ele se revelava como um ateu em relação a isso. Um dado interessante também para ressaltar para vocês que em 1940 o Bertrand Russell estava nos Estados Unidos e ele acabou sendo impedido de lecionar em uma escola em Nova York, e as acusações, né, que caíram sobre ele foi em decorrência das suas opiniões sobre questões morais e também em decorrência das suas opiniões sobre religião e, consequentemente, né, dado o seu posicionamento ateísta. Então isso fez com que ele fosse barrado. Inclusive neste livro aqui, Porque Não Sou Cristão, ele vai escrever um texto onde ele narra esse episódio. Tá? E em termos assim de visão de mundo, o Bertrand Russell ele foi ao longo da vida um defensor, um ardoroso defensor, eu diria, do conhecimento científico e racional como parâmetro para o desenvolvimento então de uma visão de mundo, de uma cosmovisão para a compreensão da realidade, da própria existência humana. E o Bertrand Russell viveu momentos bastante complicados, né, em termos de pressão sobre o pensamento científico e racional, com o surgimento dos regimes nazifascistas e também toda a pressão de grupos religiosos, mas ele se manteve firme até o fim da vida e acabou se tornando então uma figura ímpar, né, na história do ateísmo. Então, pessoal, esse era o vídeo sobre o Bertrand Russell e agora vou continuar aqui com o meu café. Um abraço a todos e a todas e até breve.